uma vez que eu também sou professor há muitos anos, formado, sou egresso da Unival, então sou o que costumam dizer prata da casa. Eu faço isso com muito prazer. Momento que a gente já conversou em outras oportunidades, né, doutor Fernando, sobre essa questão da votação do processo de impeachment, e agora estamos chegando próximos já, né, do dia, então, dia 25 está previsto para iniciar essa votação. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente, então, como que vai ser, né? Agora, quinta-feira, o que acontece a partir de quinta-feira? Como acontece? Como que vai ser? Né? Por que também, assim, se espera tanto para até a próxima semana terminar, né? E que, veja, o que começa agora é todo um rito especial, né? O que começa agora é a parte do julgamento propriamente dita, né? O presidente Lewandowski vai digamos, vai presidir aquelas sessões, né? E a partir dessa presidência dessas sessões é que, a partir dessas sessões, de todo o rito destas sessões, é que vai acabar acontecendo o desfecho final da presidente ter seu mandato cassado ou não. Faltam alguns passos, estamos, digamos assim, seria muito apropriado dizer que estamos na reta final. Faltam algumas questões. Mas essas questões podem se estender ainda uma semana, 10 dias. Pode haver algum tipo de questão que consiga suspender o andamento regular desta parte final. Enfim, há ouvida de testemunhas, há manifestação da presidenta afastada, ela querendo, né? Tem espaço para ela se manifestar. Ela pode enviar alguém, como fez já na fase anterior, ela enviou o próprio advogado, fez a representação dela e leu uma correspondência que ela teria enviado, assim por diante. Então, este é o momento do julgamento. Ela vai ser submetida ao julgamento pelos senhores senadores. O presidente Lewandowski, ele só preside, ele não participa da decisão, ele não participa dos debates também. Sim. E ele também não vota. Não é? Ele dirige os trabalhos. Então, ele vai dirigir os trabalhos de maneira que seja oportunizado que ela faça a sua defesa, que a acusação faça a sua acusação, que o advogado de defesa exponha as suas teses. Ele vai ler um relatório do que tem até agora, não é? Em que prova está sendo feita a acusação, mas notem, ele vai fazer isso de maneira técnica. Ele não vai expressar nenhum conteúdo valorativo, ele não vai dizer, não, eu concordo com isso, eu acho que aquilo teve, que aquilo não teve, isso não vai ter, absolutamente. E eu ainda me permito lembrar aos ouvintes que, na verdade, esse julgamento tem, digamos, um estupim que ele é jurídico. Então, ele não podia não ter nenhum indício daquele ali. Mas o julgamento é político. Sim. O julgamento é político e o legislador constitucional que representa a sociedade assim o determinou, independente se fosse presidente mulher, se fosse de esquerda, direita, de centro, alto, baixo, não interessa. Seja quem for, vai ser submetido a este julgamento. O impeachment anterior, o julgamento foi esse, a situação foi exatamente essa, e foi um julgamento que teve digamos, um start, né? Uma largada a partir de um crime de responsabilidade, que um crime de responsabilidade, para que todo mundo entenda bem isso aqui, não falando em relação ao que ele representa, sino no dia a dia, como é que nós podemos digerir isso transformado no dia a dia. A legislação diz que, havendo prova da materialidade e indícios da autoria, sabendo-se, imaginando-se que o autor possa ser A, B ou C, aquele A, B ou C, havendo prova da materialidade, que perpetrou-se o ilícito, aquele A, B ou C vai ser submetido a julgamento, onde ele vai ter direito de ampla defesa e do contraditório, ou seja, vai poder contraditar as provas contra ele e aquela coisa toda, e a partir disso, então vai ser emitido um juízo de valor. Então, no primeiro momento, na dúvida, havendo dúvida,
tem que ser em favor da sociedade. Então, a pessoa vai ser convidada a se defender. E é o que está acontecendo até agora. A pessoa foi convidada a se defender. Então, as diferentes casas foram cumprindo seus diferentes papéis. Mas, neste caso, a defesa nega qualquer questão. Né? Isso é estratégia de defesa, né? Só para a gente também entender isso, assim, da questão. Isso. Tanto porque é o que o professor falou, né? Existe a questão da defesa, mas hoje existe um lado negando, outro lado, né, acusando. Sim. É complicado até e mesmo. leituras diferentes para os mesmos documentos e para as mesmas provas. Sim. Mas aqui, o que eu vejo é o seguinte, há uma questão que é inevitável, e a defesa sabe que é inevitável. Eu também sou advogado e também sei quando há situações inevitáveis. Mas nem por isso eu posso pedir que meu constituinte seja condenado. Eu não posso fazer isso. É meu dever de ofício pedir a absolvição, buscar as diferentes teses e insistir. Então, nisso aí, o doutor Cardoso, ele tem sido impecável. Ele tem feito a defesa intransigente das teses dele. E eu acho tudo isso muito louvável, mas é o papel dele. Isso é a obrigação dele. É enfadonho porque é uma repetição das mesmas coisas. Não sei nada, não vi de nada, não ordenei nada, não assinei nenhum documento. Então, sim, mas todo mundo sabe que isso aconteceu, que digamos que os decretos foram assinados, que não tinham o lastro suficiente, e, enfim, aquela coisa toda, que configuraria o tal do crime de responsabilidade. Mas, fundamentalmente, estava exaurido o modelo de administração proposto pela presidente Dilma. Essa é a realidade. Então, aí vem o componente político. A sociedade se mobiliza, a sociedade pede para que o legislativo deflagre o processo de impeachment e o legislador não vai legislar de costas. Ele está aprovando tanta norma para agradar a plateia que imagina se não iam fazer isso. Claro que fizeram. Então fizeram e se chegou a este desfecho. Eu não tenho dúvida. Claro, pode acontecer algum milagre, não sei, alguma questão. Eles estão apelando para tudo, inclusive expondo o Brasil ao escárnio, sabe, e ao desprestígio que nos custou décadas conquistar, né? Perante outras nações e organismos internacionais. Agora, ainda ontem, me parece que foram emitidos ofícios do STF, do Senado e da Câmara Federal para organismos internacionais, justificando, porque há denúncias de que isto é um golpe, aquela coisa toda. Ou seja, isso me parece que é extrapolar todos os limites da decência, não é? Porque todos nós sabemos que isto está feito dentro da mais absoluta legalidade, né? Isso está na norma. Se você não tem a quantidade de votos suficientes para poder barrar isto aqui na Casa Legislativa, então, lamentavelmente, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o presidente Collor, quando o PT foi quem desfraudou essa bandeira e cassou-lhe o mandato. E existe alguma diferença, professor, só para a gente também, já que o professor citou a questão, né, do presidente Collor na época, eu não lembro, né? A gente viu em livro de história, mas tem alguma diferença desse modelo do que a gente está acompanhando agora com aquele, né, a década lá do início da década de 90, ou segue da mesma forma? Como é que é? Só para a gente poder lembrar um pouquinho. Se está falando quanto ao rito, este rito é no mínimo igual. Por quê? Porque assim o estabeleceu o STF. Sim. Mas se digo no mínimo igual, porque na verdade, onde eram 10, este rito permitiu que fossem 20, onde eram 4, 5, 10 testemunhas, este rito permitiu que fossem 70, e assim por diante. Eles foram ampliando, foram aceitando, foram cedendo além do possível. Isso tinha que ter ficado pronto, se tivesse se seguido rigorosamente o rito do impeachment do presidente Collor, nos moldes do determinado pelo STF quando se discutiu essa matéria, nós já teríamos, antes de início de agosto e final de julho, nós já teríamos uma. Mas aí foram cedendo daqui, a comissão foi cedendo isso, cedendo aquilo, até para que não se dissesse que, sabe, para esvaziar aquele discurso, na esperança de que parassem com esse discurso de golpe, enfim. Mas não adiantou, porque esse discurso não está sendo produzido para o Brasil.
Esse discurso não está sendo produzido para aqui. Eu exatamente não sei que finalidade tem, mas claramente não está sendo produzido para o Brasil, ou pelo menos não está sendo produzido para aqueles que conseguem discernir. Isso pode ser que eles estão discursando para, mais uma vez, aproveitar, digamos, o pouco conhecimento que boa parte da nossa população tem em relação à legislação e a uma série de outras coisas, e pregar aquele rótulo de golpe, das elites, e deles, e nós, e a burguesia, aquela coisa toda. E aqui não é uma questão de bandeiras ideológicas. Aqui se trata de crime e de castigo. Essa é a realidade. Alguém cometeu crime e alguém cometeu um crime que é pior de tudo isso. Perdeu a popularidade. Por que perdeu a popularidade? Porque mal administrou o recurso público. Com isso, angariou a antipatia de boa parte da sociedade, que se mobilizou e pediu a cabeça dela. Essa é a realidade. Mas será que talvez este momento de, inclusive, quem apoia, né, que fala em golpe, não vem lá por conta do dia do pedido, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da questão do deputado Eduardo Cunha, que muito se apresentou também, né, professor, da questão, vocês não estão fazendo o que eu quero, então eu vou incluir esse projeto. Por que demorou tanto para ele incluir esse projeto do impeachment? Será que, talvez, para a sociedade, não foi esse momento determinante para até mesmo, né, quem tem essa opinião sobre golpe? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acredito sim, que o Cunha tenha feito, acredito que ele tenha feito, me retiraram o apoio, então agora por que retiraram o apoio? Não sei, porque quem retirou o apoio foi o partido da Presidente, sabendo que ele faria isso. Talvez um erro de cálculo, talvez imaginaram que não iriam conseguir os votos e com isso iriam se livrar de Cunha, já era um desafeto antigo, mas eu quero também lembrar do seguinte, este não foi o primeiro pedido de impeachment. E todos os outros, o Cunha engavetou. Quer dizer, ele não atendeu os apelos da sociedade. Ele utilizou sua caneta e todo o poder que ele dispunha para proteger a Presidente da República. Então não nos enganemos, esse processo seguiu adiante porque a sociedade lhe deu as costas à Presidente. E não porque o Cunha o deixou. Porque se não fosse este, seria o próximo dentro de 15 dias. E Cunha não ia se resistir. Ia ter que tocar adiante, porque senão iam pedir a cabeça dele. Essa é a realidade, isso que aconteceu, de fato. A Presidente perdeu o sustento dentro do seu próprio partido, primeiro, que não lhe votava as matérias que ela enviava. O PT não votava as matérias. E o PMDB parou de votar as matérias. Não, pera lá, como? Então você traz as matérias que são necessárias, mas que são matérias, pautas bomba, e teu partido não vota, sou eu que tenho que ir lá votar? Não, se teu partido não vota, o meu também não. Começaram a dizer os aliados. E aí a coisa começou a desandar. Porque o PT não lhe votava as matérias, como de fato não votou, e abandonou como abandonou agora. Enquanto isso, a gente ficou, nesse tempo todo, né, parado, a gente viu depois se desenhar uma crise. Sim, exatamente. Mas isso era fatal, porque esses déficits são incontroláveis. Você tem que fazer necessariamente, para fazer um omelete, vai ter que quebrar um monte de ovos ali, ninguém se engane. Vem tempos difíceis pela frente, mas nós estamos vendo uma luz no final do túnel, porque há uma vontade política, não é? E há vontade da sociedade, das forças econômicas, etc., de colocar um ponto final a curto prazo, a médio prazo, a esta situação e voltarmos a crescer. Já há indicadores bastante positivos, bastante favoráveis, porque para todas estas coisas você tem que ter credibilidade. Essa administração tinha perdido a credibilidade nos órgãos nacionais, nos internacionais, etc. E continuava girando no vermelho. E isso fatalmente tem que acabar. Uma hora tem que terminar. Né? Antes tarde do que nunca. E aqui terminou tarde. Foram alguns anos digamos assim, de administração temerária, para dizer o mínimo, né? o menos. Agora, ninguém se engane, o partido da Presidente abandonou ela, não concordavam com ela, não gostavam dela, não a consideravam uma petista histórica, até porque a história política dela começou no PDT, no Rio Grande do Sul, foi secretária do Colares, me parece, uma coisa assim, e depois ela se transferiu para o PT. Então, não consideravam. Ela nunca passou por uma eleição antes, lhe faltava esse jogo de cintura próprio, típico político, do político. Se você está num presidencialismo de coalição, o que você tem que ter é cintura. Você não pode não ter jogo de cintura. E ela não tinha jogo de cintura. Ela era meio truculenta. As pessoas que trabalharam perto dela sempre disseram que ela era de atropelar mesmo.
E não faz isso com velhas raposas. Era questão de dias. Aqui durou até anos, durou bastante. Sim. O que a gente leu no início, professor, foram duas notícias que a gente que é leigo até fica preocupado. E eu quero também saber a sua opinião, porque hoje saiu uma notícia na Agência Brasil que o governo decidiu que não vai aumentar impostos neste ano e também em 2017 para alcançar a meta fiscal. O que eles querem é diminuir despesas. Só que daí outra notícia traz também que a apreciação da proposta que reajusta salários dos ministros do STF na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ficou para depois da conclusão do processo de impeachment da presidente afastada. A gente que é leigo, a gente fica com medo quando a gente lê notícias assim. Primeiro, quando assumiu, né, o governo interino, falou que iria aumentar impostos. Agora, 2 dias antes desse processo no Senado, vem a notícia de que não irão aumentar. E depois a notícia que está no Senado é que essa apreciação do reajuste de salários, que passaria então de 33 para 39 mil, né, dos ministros, vai ficar para depois disso. O que a gente... É preocupante. Sim, é preocupante. Eu acredito que a gente tem que se preocupar, mas vamos compartimentar isso aqui. Vamos separar joio de trigo. Para a gente entender, O né? ministro do STF ganha 33 mil reais. Para a responsabilidade que se tem, na verdade, não é nenhum exagero. Vir para 39 também não é nenhum exagero. Vamos olhar primeiro nesse ângulo. Sim. Em segundo lugar, são 11 ministros. Então, tu diz, bom, para que tanta discussão? O problema é que o aumento dos ministros está atrelado ao aumento de todo o funcionalismo público. Então, isso causaria um rombo. Disso, né? Isso causaria um rombo me parece que já para o próximo ano, anualmente, de 4 bilhões. Então, veja, o que se discute aqui é da oportunidade. É a oportunidade certa você tratar desse tema. É legítimo você exigir ou pretender ou solicitar à cidadania como um todo, né? Que faça mais sacrifícios, talvez até que pague mais impostos, para que, então, um funcionalismo, uma parte ou todo, venha a ter aumento. Quer dizer, parecem 2 países diferentes. Isso, o de Brasília e o Brasil. Eu faço sacrifício para que meus funcionários, porque, veja, funcionários públicos, eu faço sacrifício para que meus funcionários não passem necessidade. Que bacana se eu estivesse num patamar, não é? De tranquilidade, no mínimo igual, eu não diria acima, mas no mínimo igual. Mas eu não tenho, eu cidadão, sociedade, não temos os mesmos benefícios. Eu que pago o salário, né? Sim, digamos assim, visto por esse ângulo. Me parece que não é o momento de se reivindicar essas coisas. Não é, mas também eu não quero ficar muito distante de que há pouco houveram outros aumentos. E sim, que já estavam pactuados, que já estavam negociados com outras categorias, mas aqui não tem nada negociado com outra categoria. Aqui, havendo esses aumentos, a responsabilidade será do vice-presidente no exercício da presidência e não mais, ou o governo interino, como estão chamando, e não mais da presidente afastada, como foram nos aumentos anteriores. Então, eu entendo que se é justo o aumento, é justo. De outro lado, é inoportuno. Quer dizer, eu gostaria muito de conhecer o que nós no Uruguai chamávamos de mãe pátria. Não é? Eu não posso dizer que Portugal é minha mãe pátria, uma vez que agora eu sou brasileiro, mas digamos que para mim ficou gravado como sendo a mãe pátria. A Espanha eu não conheço, eu gostaria muito de conhecer, a terra dos meus pais. Mas acontece que eu tenho que levar em consideração a oportunidade. Não é? Tenho 61 anos, não tive ainda possibilidade de fazer isso, é um sonho que acalento, gostaria de realizar, mas eu não posso atropelar os acontecimentos, eu tenho que escolher as prioridades. Então não me parece oportuna essa discussão. Vamos colocar a casa em ordem e depois nós vamos resolver estas questões, ou pontualmente, ou vamos resolver. Se há uma questão que diga respeito única e exclusivamente à deterioração do salário dos senhores ministros, bom, então primeiro teria que ser modificada a norma que atrela o aumento deles ao resto do funcionalismo público, porque isto não pode acontecer. E o que a gente fala, a gente está vendo na Previdência, né, se falando tanto em reforma da Previdência, daí a gente vai falar que ali serão cortados, né? Estão sendo discutidos cortes nesta área para talvez as pessoas que menos recebem. Eu vou dizer assim o seguinte,
Eu tenho dito isto em sala de aula, digo para os meus acadêmicos, minhas acadêmicas, quem via de regra sou mais novo. Aliás, estou chegando a pensar que todo mundo é mais novo que eu. Mas vamos adiante. Eu digo sempre o seguinte, a minha aposentadoria está logo ali. Eu tenho 61, 65 está logo ali. A minha aposentadoria está logo ali. Vocês não vão ter aposentadoria. Vocês não terão aposentadoria. Escreve o que eu estou te dizendo. Então, terá que ser feita uma reforma. E aí, a sociedade vai ficar muito antenada para aquelas categorias que têm, como eles costumam dizer, conquistas sociais acima das conquistas sociais da maioria da população. Então, veja, quando você tem conquistas sociais que atingem a toda a classe trabalhadora, então você pode dizer que são conquistas sociais. Quando você tem conquistas sociais que atingem uma pequena parte do trabalhador, então não são conquistas sociais, são privilégios. Então tem pessoas que têm 1 ano de casa, ou 2 ou 3, e que estão se aferrando àqueles privilégios para quando eles tenham tempo de contribuição e idade suficiente dentro de 30 anos para se aposentar, eles consigam se aposentar com as conquistas sociais, que eu entendo que, como não são extensivas à massa trabalhadora, são os privilégios. Então, essa parte que é a que mais pesa na Previdência, essa parte está fazendo a maior pressão, e são os menos. Então, não é possível que numa sociedade democrática tenha o império da minoria. Isso não existe. E também não quer dizer que você vai atropelar a minoria. Mas não é possível que a minoria tenha um rolo compressor que passa por cima da sociedade. O legislador não vai legislar de costas para a população. A população vai ter que se mobilizar, assim como se mobilizou para fazer uma lei da ficha limpa, e se mobilizou para o impeachment, e se mobilizou anteriormente para o impeachment do presidente Collor e para outras situações. Vai ter que se mobilizar para que esta reforma seja feita, e para que seja feita poupando tanto quanto possível precisamente o menos beneficiado, o menos contemplado. Sinceramente, eu tenho medo. E eu também tenho medo. Eu já estou pagando a privada faz um tempo já. Eu estou pagando mais 2 privadas. Eu tenho medo de que parece, né? Nós somos jovens ainda, professor. O professor também é jovem. E eu tenho medo porque a gente, como leigo, vê os legisladores que estão lá por conta dos votos, eles estão nos representando, legislando de costas para o restante do Brasil, para a população. Hoje, acompanhando, né, a política um pouquinho mais, agora 1 ano e meio, 2, os casos que a gente vê, porque em épocas, então, de Copa do Mundo e Olimpíadas, tudo foi votado, né, em um momento em que a atenção não estava sendo voltada para lá. Sim, isso é típico, Agora, esse é outro grande tema. O que eu quero que registrar aqui, que eu tenho a absoluta convicção, o legislador não resiste à pressão popular. A questão é quem está fazendo pressão. Nesse momento, quem é contra e quem é a favor desses reajustes? Quem está pressionando são os funcionários do Senado. Esses estão pressionando porque são os beneficiados diretos. E eu pergunto, vocês que estão nos ouvindo, vai se beneficiar com esses aumentos? Sim, alguma das pessoas que estão nos ouvindo vão se beneficiar, porque também fazem parte dessas pessoas que seus aumentos estão atrelados aos aumentos dos ministros do STF. Mas, em regra, não. O grosso da população não vai se beneficiar com isso. Então, essa é a população que tem que se manifestar, que tem que pressionar, porque o legislador não vai legislar contra a pressão popular. Não vai fazer isso. A questão é que a população desconhece o papel do legislador. A grande massa desconhece, né? Às vezes responsabiliza apenas um presidente por tudo o que acontece num país, como se os legisladores tivessem caído lá de paraquedas, né? Como se eles não tivessem poder para nada. Esse é um tema que me é muito caro. E eu não sei se posso dizer isso aqui, de um trabalho que eu estou fazendo. Sim, por favor, então, compartilhe. Então, eu estou, até me parece que esse fim de semana mandei para vocês o atalho. Eu estou aos sábados fazendo gravando um pequeno vídeo de uns 4 minutos ou 5 minutos, esclarecendo precisamente esses pontos de vista. Não política partidária, não, esclarecendo para que aqueles que tenham tempo e vontade, lá, professor Fernando Fernandes, que eles consigam entender isso, qual é a função do legislador. Eu estou assustado, mais do que todas essas coisas, com as tais da reforma política. Sim. Eu estou apavorado. Isso aí não pode. Não pode. A reforma política não pode ser feita pelo político.
Porque ele não vai fazer uma norma para atender os anseios da população quanto a de que maneira vão ser eleitos e que tipo de mandato vão cumprir e como... Não! Eles vão fazer uma norma após outra e mais outra para eles continuarem permanecer nos cargos. Com brechas ali, né? Tudo com duplo entendimento. É uma barbaridade. Nós olhamos os últimos 20 anos as normas aprovadas. Só beneficiam aqueles que estão no poder cada vez mais. Sim. Eles são a criatura, nós somos o criador. O soberano é o cidadão. Nós mandamos. Agora, nós temos que mandar. Mas parece que está ao contrário, né? Está tudo do avesso. Mas quem manda fica calado, se omite. Isso é terrível. E esse ano a gente vai ter, depois a gente fala um pouquinho mais, porque esse ano a gente vai ter eleição novamente, né? Então, o que a gente espera até mesmo dos eleitores, né? E também de quem está concorrendo para nos representar, né, professor? A gente vai falar então mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco, agora 6h53. A gente traz atualização aqui sobre o trânsito no bairro Fazenda. A informação que chega aqui através dos ouvintes do nosso 9739-0004, 9739-0004, é de que há uma obra, né, do Semasa sendo realizada e o trânsito está em meia pista, o que dificulta então, né, a fluidez desse trânsito. Agora são 6h54, nós vamos para um breve apoio cultural e já voltamos. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social, não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí. Minuto Oral Unique. Doutor, meu nome é Cláudia e eu gostaria de saber se fica caro fazer um implante. Olá, dona Cláudia. Aqui na Oral Unique, o paciente às vezes até se surpreende com o valor, pois cada caso é único, mas é importante fazer uma avaliação para tirar as suas dúvidas. E convido você, pai, a conferir as nossas condições imperdíveis para o mês de agosto. Oral Unique Implantes, 3083-9090, CRO 11146. Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o terceiro maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante, economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. Delpet, seu amigo mais feliz. Com Delpet ele só quer brincar. A melhor hora do dia é a hora de Delpet. Delpet, o seu amigo sempre saudável. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Estamos de volta com o Café Debate, agora são 6h56. A gente retorna aqui com o nosso bate-papo com o professor Fernando Fernandes. Estamos falando hoje, então, sobre a questão até mesmo da votação, né, do processo de impeachment que começa no dia 25, aqui, lá no Senado. E só para a gente encerrar também o nosso bate-papo, a gente vai perguntar para o doutor Fernando. A gente vai ter outras oportunidades também, mas sobre a questão que eu citei antes, este é um ano eleitoral, né, eleições municipais. A gente consegue resumir assim, professor, o que é interessante o eleitor, né, notar para que a gente comece, porque a gente já vem discutindo essas questões sobre política há muito tempo e a gente não vê se refletir nas eleições, né? A gente fala que os representantes, né, a gente está falando lá dos deputados, senadores, já se tornaram profissionais na área, né? Já estão 5, 6 mandatos lá. Então, o que seria interessante o eleitor saber, ter em mente para essas eleições? Há umas questões que são interessantes e que muitas vezes o que é importante, o que serve para os eleitores catarinenses, não serve para os eleitores paulistas. Uhum. São Paulo, a característica, por exemplo, a citar um dos estados, não é o único, mas é o maior, sem dúvida. Tem a maior quantidade de grandes cidades. Então, dificilmente você conhece as pessoas lá e tal. Não é o nosso caso. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Itajaí está ficando grande e tal, mas ainda é uma cidade de média para pequena.
Nós não temos nem segundo turno, Sim. não temos quantidade de eleitores para isso. Então, primeiro, chegar perto. Se você não conhece, alguém conhece, vai saber quem é a pessoa. E vai saber se realmente essa pessoa tem capacidade. Sabe, olha ela nos olhos, vê se tu compraria um carro usado dela. Porque o nosso eleitor para bobinho não serve. Não é? Então não tem. Por que ele é tolinho na hora de ir para a urna, para depois vir reclamar? Não reclama, esse pessoal não nasceu ali, esse pessoal vai ser eleito agora, com pouca representação, ou com muita representação, ele vai ser eleito. Nós temos, não sei, 21 ou 23 vereadores aqui no Itajaí, não 21. sei. 21. Nós vamos eleger 21, com pouco voto, com muito voto, serão 21. Então não dá as costas para isso. Vai atrás, tenta saber quem são os caras, mas tenta saber sério, não deixa que o diário tal, a rádio tal, o entrevistador tal te manipule. Vai tu saber, é tua obrigação. Como cidadão. Você é o soberano, você vai delegar a função do exercício da soberania para esse pessoal durante 4 anos. Então você vai entregar o ouro para o bandido? Não. Vai entregar para alguém que consiga proteger, que no final do mandato vai te devolver o mesmo ouro, ou até a utilidade que o ouro possa ter dado, a multiplicação do ouro. Não há mais tempo para irresponsabilidade. Não. Nós chegamos onde chegamos porque nós estamos colhendo o que plantamos. Então tem que ir atrás. Vai conhecer em quem tu estás confiando o voto. É importante. Vende a crédito para esse fulano. Vai lá, dá fiado para ele. Empresta dinheiro para ele te pagar mensalmente. Tu farias isso? Tem certeza que ele vai te devolver? Então tá, esse cara pode merecer teu voto porque é uma pessoa digna, uma pessoa honesta. Sim. Professor, a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, para falar, porque é um tema muito importante, né? E cada vez mais buscar essa conscientização. Obrigada por estar aqui conosco. Desculpe, né, os imprevistos do professor hoje. Também ficou nessa fila. Cansado, 2 acidentes, me acredita? Esse pessoal brinca na BR-101, uma coisa de louco. 2 acidentes. Olha. Num trechinho de nada, de Itapema até aqui. Sim. Saí Obrigada com por não ter antecedência, desistido e ter chegado a tempo Não, ainda no Café isso não Debate. tinha mais por onde, não tinha mais atalho, né? Não. E não, porque também iria ficar preso aqui na fazenda. Ou nas multas aqui, de lá do Balneário Camboriú até aqui, podia levar 9 multas, Verdade, uma coisa não. assim. É Obrigada horrível. por estar aqui conosco. Eu agradeço pelo convite. Boa noite. E cães muito ativos precisam de uma alimentação diferente. A Pro Omega Action é o alimento ideal para cães que praticam muitas atividades, com proteínas de alto valor biológico e rica em ômega 3 e ômega 6, proporciona mais saúde, energia, além de deixar os pelos mais brilhantes. Cuide sempre bem da alimentação do seu amigo. A Pro Omega Action é da Dalpet. E o Café Debate está encerrando, mas antes deixar um grande abraço, parabéns, muitas felicidades, que Deus te abençoe sempre, sempre, Patrick. Patrick, que é o nosso operador de áudio aqui, está de aniversário hoje. Parabéns. Parabéns. O Café Debate vai ficando por aqui. A gente retorna amanhã. Um grande abraço, até lá. Até mais.